Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai falar um pouco de segurança da informação, pensando aí nos concursos públicos, pensando em concurso para banco e várias outras bancas que também solicitam esse ponto. Também comigo sobre o que a gente vai falar, a gente vai fazer uma breve introdução à temática, depois falar os princípios básicos de segurança da informação, falar das ameaças digitais, falar de formas como se proteger dessas ameaças e de uma forma mais específica que é a criptografia. Então aí, Gil do Vigor para nos acompanhar nas transições. Então começando aí, vamos falar de introdução. E é importante a gente ter uma definição de segurança da informação pensando no que a banca pode cobrar, né? Então, segurança da informação é definida como conjunto de orientações, normas, procedimentos, políticas e ações que buscam proteger os recursos de informação, garantindo que o negócio da organização seja realizado e sua missão alcançada. Então é importante a gente começar a perceber que segurança da informação não se traduz apenas no programa, no antivírus, no spyware, no firewall, não é essa a lógica. É todo o conjunto de todas as coisas que protejam os recursos de informação dentro da organização. Podem ser recursos tecnológicos? Podem, mas podem ser recursos aí sociais, como as próprias normas, os procedimentos, enfim. Então, segurança da informação, o conjunto disso tudo dá aí o programa de segurança da informação da organização. Avançando, a gente tem aí os princípios básicos de segurança da informação. Os princípios, eles são princípios de segurança, certo? Eles não necessariamente precisam ser princípios de segurança da informação. Eles entram como princípios básicos de segurança da informação, mas eles também são utilizados em outros lugares que também tenham aí que lidar com segurança, né, nas suas transações. Um exemplo clássico de quem usa esses princípios também são ambientes judiciais, por exemplo, algum segredo de justiça. Então, esses princípios eles também se aplicam aos princípios de segurança da informação, e quando a banca cobra princípios de segurança da informação, ela está cobrando esses princípios, que é a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Disponibilidade. Não é de estar disponível que nem o Freddie Mercury, né? Mas a disponibilidade, basicamente, é que aquela informação ela vai estar disponível para quem tiver que acessar na hora que tiver que acessar. Então, aquela informação ela precisa ser acessada quando há necessidade de ser acessada. Tanto o hardware quanto o software precisam estar funcionando perfeitamente para que os dados sejam acessíveis, né? Então, essa é a lógica da disponibilidade. Que hardware esteja funcionando, que software esteja funcionando, que tenha todas as necessidades funcionando para que a informação esteja disponível. Então, uma informação que está disponível online precisa ter acesso aí ao teu gadget, né? Teu dispositivo, tem que ter acesso à rede, tem que ter acesso ao software. Tudo isso para que aquela informação esteja disponível para ti, tá? Então, primeiro princípio, a informação precisa estar disponível quando aquele usuário que está autorizado desejar acessá-la. Segundo, então, alguns aspectos da disponibilidade, ou melhor, as bancas gostam de cobrar como o que garante a disponibilidade da informação, tá? Alguns desses a gente vai voltar e falar mais ao longo da nossa aula, mas quando a banca perguntar ou der exemplos de o que garante a disponibilidade da informação, o que ajuda a garantir a disponibilidade da informação, a gente já pode começar a falar que o no-break ajuda, né, na disponibilidade da informação, porque se faltar, por exemplo, falta uma energia, né, aí o computador não vai desligar, os equipamentos ligados ao no-break não vão desligar, eles vão continuar funcionando. Então, ele vai permitir que a informação esteja disponível por mais tempo, né? O firewall, que é esse dispositivo então que vai controlar, ou que vai cuidar o tráfego de ameaças externas do computador, né, através da rede. Então, ele fica ali como esse vigilante, né, como esse cara que fica na porta ali, vendo o que está acontecendo ou não acontecendo e filtrando as informações. Fazer backup, a gente vai falar mais de backup ao longo da aula, mas sempre ter informação em backup, sempre ter uma cópia dessa informação em algum lugar, para que se houver corrupção dos dados, se houver algum ataque aos dados, tu ter como buscar eles. E equipamentos redundantes. Equipamentos redundantes é a lógica de que se tu tens um computador para usar a internet,
ter um segundo, né? Os mais antigos dizem que se tu tem 2 computadores, tu tem um, porque um pode estragar. E é verdade, né? Um pode estragar. Mas dentro de uma empresa, de uma questão que exige uma segurança da informação, uma disponibilidade mais o tempo e a hora, é importante que tu tenha aí o computador redundante, né? O equipamento redundante. Tu ter sempre mais um equipamento, caso dê problema, tu vai ali, tu busca aquele equipamento redundante, tu resolve o teu problema na hora e não fica esperando. Dito isso, a gente começa a falar de integridade da informação, e aí eu trouxe aqui o Rodolfo, a Juliette e o Caio, né? Que é mais integridade de informação que esses três que viviam fazendo fofoca não tem, né? Mas a integridade da informação tem a ver com a informação não ser violada, tá? Não ela permanecer íntegra, ela permanecer inteira, de acordo com aquilo que ela realmente foi concebida no original. Então, assim, ó, o princípio da integridade, ele vai buscar que a informação ela receba, né? A pessoa que está recebendo, o dispositivo, enfim, quem está recebendo, receba adequadamente, que a entrega aconteça de forma adequada, que a informação ela chegue totalmente preservada na sua totalidade, né? Então, assim, ó, ter certeza de que aquela informação chegou como ela deveria chegar. Chegou sem nenhum ruído, chegou sem nenhuma adulteração, chegou inteira, ou se ela foi recortada, mas foi recortada dentro de um contexto, é possível entender esse contexto. É a lógica aí da integridade da informação. E, como eu tenho comentado, as bancas gostam de perguntar equipamentos ou questões de integridade da informação, tá? E a gente precisa ficar ligado nisso aí. A gente vai comentar mais algumas coisas em relação à integridade, mas uma coisa muito importante que a banca gosta de atrelar ao conceito de integridade é a questão da assinatura digital. Então, a assinatura digital ela garante a integridade da informação, porque a partir do momento que a pessoa assina, aquele documento recebe ali a certificado de que aquele documento foi assinado naquela versão por aquela pessoa em tal data. Então, aquele documento assinado digitalmente, ele se mantém íntegro, né? Qualquer adulteração que for feita depois, se for validar o documento ou testar o documento, vai mostrar que ele foi adulterado. Então, banca gosta de cobrar assinatura digital no contexto de integridade. Vamos avançar. Vamos assistir um videozinho, então. Olha, mas que eu tô te contando aqui, não conta a ninguém não, viu? Tô confiando em você. Não, pode confiar. Eu sou mesmo que um baú. Eu não conto pra ninguém, não. Pode... Mas que horror, né? Tem gente que é que nem o Vaguinho, que não sabe guardar a confidencialidade da informação. Contou a informação, sai correndo para contar para a esposa, para o namorado, para o esposo, enfim. Olha só, confidencialidade é o princípio que busca que a informação ela esteja confidencial para quem ela não foi autorizada. Então, assim, a garantia de que a informação está mantida em sigilo, né? Que a informação ela está sigilosa para quem não pode ter acesso a ela. Vamos lá, a banca cobra demais a confidencialidade no contexto da criptografia. Então, um documento criptografado, uma assinatura criptografada, qualquer coisa criptografada vai tornar aquela informação ilegível para quem não tiver ali como fazer a leitura desse dado, né? Então, criptografia está dentro do contexto de confidencialidade quando a gente fala de segurança da informação. Vamos avançar? A gente fala aí de autenticidade. Autenticidade, algo de errado não está certo. Não é assim, né? Algo de certo tem que estar certo. Autenticidade, aquele documento precisa estar autêntico. A autenticidade ela vai assegurar que o autor da informação seja quem de fato é. Então, aquela informação ela é autêntica, ela vai impedir o repúdio da informação. O que é isso? Se eu vou lá e faço um acordo verbal com alguém, né? A gente não escreve nada, não assina nada, não temos nada de documentos assim. Eu posso repudiar essa informação depois. Eu posso dizer, não, mas eu nunca assinei isso, não, mas a gente nunca concordou, nunca foi assim. Agora, a partir do momento que aquilo tá ali no papel, né? Ou no papel ou no PDF, enfim, no documento, e aquilo foi assinado, a gente tem ali tem como comprovar uma autenticidade desse documento, seja uma autenticidade digital ou uma autenticidade em cartório, por exemplo, a gente não tem como repudiar, né? Há uma segurança no sentido de não repúdio, não posso repudiar.
E aí a gente tem duas questões que garantem a autenticidade de um documento, que as bancas gostam de cobrar. O primeiro delas é o certificado digital. Então o certificado digital vai ser o que permite tu usar uma assinatura digital, por exemplo. É esse documento eletrônico que vai ter os dados pessoais do usuário, chave pública, informação de autoridade certificadora, data de validade. Isso vai durar por 1 ano, por exemplo, 2, depois tem que renovar. Então o certificado digital, ele contém todos os dados que permitem aí que o documento seja considerado autêntico. E uma segunda questão é a questão da biometria, né? Características físicas que identifiquem o usuário de maneira única vão garantir a autenticidade. Então, quando a pessoa assina alguma coisa com algum estilo de biometria, também aquilo ali é autêntico e permanece autêntico. Avançando, a gente começa a pensar nas ameaças digitais. Então a gente pode dividir esse conteúdo em princípios básicos que organizam a informação, asseguram a informação contra as ameaças, e a gente olha as proteções contra essas ameaças já mais para o final da aula. Então vamos falar um pouquinho das ameaças digitais. Então vamos lá, ameaças digitais. A gente vai dividir as ameaças digitais em ameaças gerais, malwares e spywares. Então são 3 os estilos de ameaças, tá? Começando aí pelas ameaças gerais. Então, primeira ameaça digitais não é cream cracker, tá? É o hacker e cracker. Eu não aguento uma boa piada de tiozão, preciso fazer. Vamos lá, gente. O hacker e o cracker. O que o hacker vai fazer? O hacker ele vai explorar a habilidade cibernética, então ele vai ter essa habilidade, ele vai buscar sempre usar essa habilidade para mexer com dados que não são dele, né? Para invadir alguma rede, para buscar alguma coisa, para colher alguma informação. Então ele vai roubar alguma informação, ou ele vai indisponibilizar alguma informação de alguém, mas ele faz isso não por uma questão de benefício próprio, assim, né, direta. Ele faz isso por uma questão de ego, de uma questão social dele, assim, né? Ele não vai se mostrar, dizer, eu que sou o hacker que fiz isso, mas ele vai assinar isso digitalmente como um pseudônimo, né? E dizer, o fulano fez isso, né? Um exemplo clássico é o Anonymous fez isso, o Anonymous derrubou tal site, pegou as informações e disponibilizou. Intercept mostrou as informações dos deputados, enfim. Então o hacker, ele pega essa informação e disponibiliza, ou ele indisponibiliza algum acesso por uma questão de que ele pode fazer, e ele vai lá e faz, é uma diversão para ele, tá? Já o cracker é diferente do hacker, tá? Porque ele faz a mesma coisa, ele consegue pegar a informação para ele, roubar uma informação, ou indisponibilizar um acesso a alguma coisa de alguma informação, mas não é para vandalizar apenas como hacker, tá? O cracker faz isso para poder usar esses dados, para cometer algum crime, alguma fraude, algum furto de informação, algum vandalismo. Então ele tem um ato, como é que vamos dizer, ser criminal por trás, tá? Não que o hacker também não tenha, né? Mas o cracker ele vai tentar fazer, ele tem uma questão aí de um ganho por trás também do que ele vai estar fazendo, tá? Já o hacker não, o hacker faz por diversão, porque ele acha interessante, ele pode fazer, ele vai lá e faz. Certo? Avançando, a gente tem as vulnerabilidades. Não é a vulnerabilidade emocional dos piscianos, tá? Mais uma piadinha de tiozão. Mas as vulnerabilidades já por si só são uma ameaça, né? Então qualquer vulnerabilidade que o computador tenha, que aquele sistema tenha, ele se permite ser aí atacado, né? Ser ameaçado. Então, alguns exemplos de vulnerabilidade: um antivírus desinstalado ou desatualizado, então não ter um antivírus, ou ter, mas não atualizar ele, um firewall desativado, ou também um firewall desatualizado, né, não estando as atualizações de segurança ativadas, usar software pirata, não fazer backup. Então são vulnerabilidades, tu tá te permitindo de uma forma ou outra deixando acontecer, né? E se for o caso, daqui a pouco tu tem um ataque, tu perde teus dados aí, ou tu fica indisponível o uso da tua informação. São as vulnerabilidades. Depois a gente tem spam. Spam é um horror, né, gente? Spam, pra quem não lembra, o spam teve uma época na internet que tudo era spam. Tu entrava em todos os sites já automaticamente abriam milhões de caixas de spams,
ou então tu instalava alguma coisa no teu Internet Explorer e ele automaticamente te enchia de spam. Então spam é uma mensagem eletrônica que vai em massa para todo mundo, tá? Não é solicitada e ela normalmente vem com uma propaganda ou um golpe. Tá? Então, é aquela mensagem tipo, clica aqui que você é o ganhador número 1000, você vai ganhar tantos reais. Ou clica aqui para ver tal coisa. E na realidade não tem nada a ver, né? Aquilo ali é um golpe, uma mensagem que está te induzindo ao erro ou que está te fazendo uma propaganda que tu não tá afim, né? Oferta de não sei quem tá lugar. Tu não tá pedindo aquela oferta, tu não tá querendo acessar aquele site para ver aquela oferta, mas tu tá recebendo aquela informação. Aquilo vai vir como uma janela ou como uma mensagem além do teu acesso, né? Então, se tu não tiver aí um anti-spyware, um anti-spam no teu computador, no teu navegador, ele vai automaticamente abrir e vai te mostrar aqueles spams dos sites. Mas hoje em dia quase todos os navegadores já vêm com o anti-spam instalado, né? Então ele já automaticamente bloqueia aquela pop-up ali para ti. Mas é importante ficar ligado, né? Tem muito spam por e-mail também, então essa mensagem não solicitada, seja uma propaganda, um boato ou um golpe, isso aí tudo é spam. Avançando, a gente tem aí... Bom, vamos ler essa troca de mensagem no WhatsApp. Oi, boa noite, do Banco do Brasil, seu cartão foi cromado. Passa a senha para eu tirar. Aí a pessoa pergunta, foi o quê? Aí o outro responde, fizeram outro. Aí a pessoa responde, mas senhora, não tem conta no Banco do Brasil. Aí a pessoa pergunta, qual o seu banco? E a outra responde, Itaú. Aí a mensagem é, oi, somos do Itaú e temos uma triste notícia. O que é isso aí? Obviamente não é acesso do banco, né, gente? O banco não vai, primeiramente, escrever dessa forma, né? E segundo, que o banco não vai mudar automaticamente qual o banco está usando a partir daquilo que tu está falando. O nome desse golpe em específico é engenharia social. Claro que eu peguei aí um golpe caricato para a gente poder brincar, rir, mostrar, né, um golpe. Mas a engenharia social, ela é isso, mas ela é um método de ataque muito bem organizado por algumas pessoas, tá? Então ela é um método de ataque que vai utilizar da persuasão para obter dados do usuário, dados sigilosos do usuário. Então a pessoa vai se passar por alguém, vai se passar por uma instituição, vai se passar por um atendimento de um banco ou alguma coisa, banco ou qualquer outra instituição, né, e vai tentar pegar dados teus. Então vai te perguntar, por exemplo, nome completo, CPF, dados do cartão, vai tentar pegar algumas questões de informações, sejam elas bancárias ou alguma outra, para poder usar isso contra ti depois. Então ela vai roubar teus dados sigilosos a partir de ti mesmo, mas te persuadindo ser alguma outra pessoa, né, um ataque de confiança. Tá? Então tá aí uma ameaça geral em engenharia social. Mais uma é a negação do serviço, o DOS ou o DDoS, tá? Então, a lógica do DOS é um ataque de negação, tá? De serviço. O que acontece? O DOS ele é que nem o Senhor dos Anéis, né? O Short Pass, você não vai passar. Essa é a lógica. Ele tira o serviço de funcionamento, tá? Do site, do servidor, da rede, da máquina, do usuário. Então, ele bloqueia aquele acesso, ele tira o princípio da disponibilidade, né? A pessoa não vai conseguir usar aquilo, a pessoa, ou o computador, ou a rede, ou enfim, o site, não vai ser possível acessar aquela informação naquele lugar, porque foi atacado aquele serviço, uma negação de serviço, né? Já o DDoS é quando vários servidores, sites vão ser atingidos em massa, tá? Então, esse ataque à disponibilidade de serviço vai acontecer em massa. Servidores, vários sites, então, vão ser atacados ao mesmo tempo e em forma junta, né? Então esse ataque de negar o serviço é o DOS, esse ataque ataque distribuído de vários juntos é o DDoS, tá? Exemplo aí é a questão do Anonymous, né, com o Wikileaks, Pirate Bay e tal, certo? Avançando, a gente tem mais uma ameaça geral, que são os golpes, né? E os golpes, eles podem ser phishing e farming. O phishing, ele vai utilizar uma mensagem de e-mail para persuadir o usuário. Então ele vai passar uma mensagem para ti, que vai ser falsa, obviamente, vai dizer, oi, tudo bem, você ganhou uma herança, ficou do seu tio que você não conhece, lá. Então ele vai te persuadir a que tu acredite naquilo ali e vai te pedir teus dados, por exemplo. Tu vai passar dados sigilosos para aquele phishing, tá? O farming, ele vai
ser diferente, ele vai mascarar um site real, um endereço real, como se fosse outro. Então tu vai entrar, por exemplo, no site da Americanas e tu vai estar entrando no site da Americanas com Y, por exemplo. Parece completamente igual, é o mesmo site, mas tem ali um detalhe, ele não é o site original, ele é um site fake, né, falso criado. E aí tudo que tu digita naquele computador ali, tudo que tu digitar naquele lugar ali vai para essa pessoa que está te dando o golpe, né. Então é o farming. Aqui eu trouxe um exemplo do site extra, né, então ali está o site extra embaixo e em cima está o site Canil Casa do Torta, olha isso, nada a ver com um extra, né? Mas aí o site é igualzinho e o preço é bem diferente. Quando o preço é muito mais barato, já dá para desconfiar que pode ser um farming acontecendo aí, tá? O phishing, ele parece com engenharia social, mas é um estilo específico de engenharia social através de uma mensagem de e-mail, certo? E aí a gente fecha as ameaças gerais e começa a falar dos malwares, tá? Vamos falar dos malwares então. Então, primeiro para a gente começar com uma definição. O termo malware é derivado do inglês como malicious software, software malicioso, referindo-se a todo tipo de código com intenções danosas, como apagar arquivos, comprometer o funcionamento do sistema, desconfigurar o sistema operacional, desinstalar dispositivos de hardware, realizar fraudes bancárias e outros males. A lógica do malware, gente, é que vai instalar alguma coisa, vai colocar um código no teu computador e esse código é sim que vai atuar, né, de uma forma maliciosa no teu dispositivo, na tua rede, enfim. Vamos ver alguns tipos de malware. O primeiro deles e mais conhecido é o vírus, né, que não vai ter mais vírus, está colocando a camisinha no cabo, né, não é bem assim. O vírus, ele vem desse conceito biológico de vírus, né, do vírus biológico, que é o arquivo hospedeiro que vai se propagar. Então ele vai entrar em algum lugar e ele vai se propagar, ele vai se disseminar. O vírus de computador ele vai funcionar parecido com o vírus biológico, né? O conceito é parecido, por quê? Porque ele vai se multiplicar, se infectando outros arquivos, infectando outros usuários, infectando a máquina. Então, assim, o vírus ele vai se instalar em algum lugar, ele vai se reproduzir a partir do momento em que aquele arquivo, aquele pendrive, aquilo, enfim, que está infectado for ser reutilizado, né? Então aquilo contaminado vai infectar outras coisas também. Então o vírus vai se reproduzindo. Avançando, a gente tem aí 3 tipos de vírus, tá? O vírus de boot. O que é esse vírus de boot? Ele compromete os arquivos da inicialização do sistema operacional. Então, o sistema, quando ele vai ligar, quando ele vai inicializar, ele já está ali o vírus alterando redirecionando algum dado, de repente, tá? Impedindo que o computador ligue adequadamente, ou ligando, deixando ele muito lento, por exemplo, tá? Então é o primeiro tipo. O vírus de macro, ele vai infectar arquivos do Office, né? Seja do Microsoft Office ou do LibreOffice, que contenha macros, né? Então as tarefas que sejam mais repetitivas, tu não vai conseguir fazer. Tudo que for usar o macro não vai dar certo, por causa que o vírus vai estar ali impedindo. Então, por exemplo, está usando ali a questão de endereços no Office, né, que ele automaticamente vai colocar aquilo repetitivamente. Um vírus de macro vai impedir que a ação repetitiva aconteça, tá? Depois a gente tem o vírus stealth, tá? O vírus stealth, o que ele faz? Ele se camufla na varredura do antivírus, então o antivírus não vai conseguir detectar ele, tá? É um vírus que se camufla, que parece que não está ali. E aí ele pode fazer qualquer uma das outras duas coisas ou outra também, né? Mas a lógica é que ele se camufla. Gente, a gente falou aí desses 3 tipos e a gente tem outras abordagens de vírus, tá? Então a gente tem aí o Trojan, né? O cavalo de Troia. Muito falado, muito conhecido também. O cavalo de Troia é aí um nome em homenagem à lógica grega, né? A história grega, de que um exército inimigo presenteou o outro com um cavalo, o cavalo dentro dele tinha um exército. E aí houve lá uma luta, né? Então, qual é a lógica do cavalo de Troia? É a lógica da história, né? Tu vai receber um arquivo, tu vai receber alguma coisa, tu vai achar que é uma coisa e dentro dela vai estar o vírus ali, dentro dela vai estar ali a ameaça, né? Então, vai parecer que é um aplicativo útil, ou um presente, ou alguma coisa que tu realmente quer acessar, que te induz a acessar, e quando tu abre aquilo no teu computador, infecta com vírus, com worm, com boot, com spyware,
tá? Então ele transporta ameaças. Normalmente esses vírus eles vêm por e-mail, tá? Então é aquele e-mail que tu recebe assim, clica aqui e veja fotos de fulano de tal fazendo tal coisa. E aí tu acha que tu vai ver essas fotos, na realidade é um cavalo de Troia, tá? Avançando, a gente tem o Worm. Qual é a lógica do Worm, tá? O Worm, ele explora a vulnerabilidade e nega o serviço. Então, ele vai ver qualquer coisa do teu computador que estiver vulnerável e ele vai se colocar ali. Ele vai trabalhar quase como um DOS, tá? Mas ele é autônomo, ele não precisa de um arquivo hospedeiro para se multiplicar rapidamente. Então, enquanto lá outros tipos de vírus vão precisar dos arquivos para se multiplicar, o Worm ele é automático, tá? Ele não precisa desse arquivo para se multiplicar e ele não precisa de uma ação coordenada de alguém, tá? Como no DOS. Ele vai automaticamente se automultiplicando e comprometendo o ambiente infectado, tá? Worm. Worm vem do inglês verme, tá? Por isso que eu botei ali a fotinho de uma lagarta, mas é a lógica do verme. Vamos lá, gente, avançando, a gente tem o boot. O que é o boot? É uma evolução do Worm. A lógica é de que ele vai explorar a vulnerabilidade, mas não vai ser automático, tá? Então o atacante vai conseguir conectar o computador remotamente, enviar comandos. Então ele dá acesso ao atacante. Depois a gente tem o ransomware. O ransomware, o que ele faz? Ele sequestra dados, tá? E vai exigir algum resgate para poder descriptografar. Então, por exemplo, alguém vai lá, entra no computador, rouba todos os dados, pega para si e te manda um e-mail dizendo, roubei teus dados, se tu quiser de novo me paga tanto. E aí, aí ou tu paga para ver se tu reaver teus dados, ou tu não paga e tu perde teus dados, né? Eles vão ser destruídos, ou até pior, de repente os caras vão até vender teus dados, alguma coisa assim. Só que assim, pagar também não é garantia, né? Porque os caras podem estar te dando um golpe, tipo, só apagaram teus dados, não armazenaram nada. Estão dizendo que estão com teus dados, que sequestraram teus dados, mas não estão, e aí tu paga e tu não tem teus dados igual. Então o segredo aqui é manter aí as questões de segurança ativas, que a gente vai falar mais pra frente, né? Como backup, aquela coisa toda, né? Para se tu perder, tu ter como acessar. Depois a gente tem o Hotkit, tá? O que é o Hotkit? Ele vai se disfarçar como um utilitário, algum software, para ter alguns privilégios de administrador. Então ele vai se colocar no computador como um software normal, um software que o computador vai se permitir estar ali, e ele vai começar a alterar o utilitário do sistema. Então tu vai abrir uma coisa e ele vai estar fazendo outra internamente, né? Então ele pega os dispositivos de software do próprio computador ali e se coloca, né, para poder alterar o sistema por dentro. Dito isso, a gente tem aí os spywares, tá, gente? Spyware vem da lógica de espiar, tá? Então, olha só, vamos ver o conceito. Spyware é um tipo de software malicioso projetado para coletar informações sobre as atividades de um usuário em um computador, geralmente sem o conhecimento ou consentimento do usuário. O termo spyware é uma combinação das palavras spy, de espiar, e software, né? Refletindo a natureza furtiva e intrusiva desse tipo de programa. Basicamente, o spyware ele vai espiar a tua ação, né? Tem vários tipos, a gente vai olhar eles, e vai roubar a tua informação, vai pegar a informação para si. Então a gente começa o spyware no adware. O que é o adware? O adware é um spyware que se mascara como um software de propaganda, tá? Então o adware é aquele anúncio ali que tu olha e diz assim, isso aqui é interessante, acho que é legal e tal, vou clicar nisso aqui. Quando tu clica naquilo ali, tu já estás rodando algum tipo de spyware no teu computador, ele já está controlando o teu acesso, né? Que eu coloquei uma imagem aí do Brasil, né? Não sei o que é. Mas aí é um estilo de adware, tá? Então tu usando isso aí, daqui a pouco tu já está aí enviando as informações para algum lugar e tu não sabe. Só pra gente falar também, quando tu vai lá na internet, clica avançar, nem lê o que está acontecendo, daqui a pouco tu está permitindo que se instale também um spyware no teu dispositivo, tá? Vamos ver outro videozinho aí. Vou levando a vida, eu vou tentando disfarçar, mas vou deixar a porta do meu quarto aberta, caso você queira voltar.
Luca, porta aberta. É a música do backdoor, tá? Tá, desculpa, gente, eu não aguento uma piadinha de tiozão. Mas vamos lá. O que é o backdoor? O backdoor, ele vai ser um spyware que vai entrar no computador, tá? E que ele vai permitir alguma brecha, ele vai abrir uma porta na máquina do usuário, permitindo que o quê? Tu limpa o teu computador, tu tira o vírus, tu passa um antivírus, faz alguma coisa, mas ele vai se colocar ali com... ele vai criar uma porta, né, ali oculta que tu não vai encontrar, e vai permitir que daqui a pouco esse invasor volte pro teu computador, né? Então ele cria uma porta para ele, tá? Poder voltar e para ele poder fazer outros ataques para ti quando ele quiser. Que nem a Luca aí, né? Deixou a porta aberta para quando quiser voltar. Keylogger. Qual é a lógica do Keylogger? É um spyware que registra aquilo que tu digita no teu teclado, tá? Ele é um spyware muito comum para roubar, por exemplo, teus dados de login, de senha. Tem um computador que tem algum vírus de Keylogger, tu digitou por exemplo, tu entrou lá no teu Gmail, né? O Gmail hoje tem autenticação por 2 fatores, mas tu entrou lá no teu e-mail, por exemplo, que não tem esse tipo de autenticação. Tu digitou teu e-mail, ele automaticamente pegou aquele dado. Depois tu digitou a tua senha, ele automaticamente pegou teu dado e já consegue entrar no teu e-mail e fazer outras coisas. Isso é perigoso muito, tá? Mas assim, é um contexto em que isso é mais perigoso ainda, que é o contexto bancário. Então a pessoa digitar agência e senha, conta corrente, agência e senha, e ele vai rastrear essa informação, e aí, bom, aí ele vai fazer transações que não são as do cliente, né? Então é o Keylogger, tá? Ele vai monitorar o teu teclado. Mais um videozinho. O que foi, piranha? Ai, que horror. Mas tem gente que é assim, né? Tem gente que é screenlogger. O que é o screenlogger, tá? O screenlogger, ele vai ser algo parecido com o Keylogger, mas o Keylogger, ele vai olhar apenas aquilo que tu digita, e o screenlogger, ele vai olhar tudo o que tu faz na tua tela. Então todo o teu clique, onde é que tu navegou, o que tu abriu, o que tu fechou, o que tu fez enquanto estava usando aquele software, ou se tiver aí uma coisa mais no computador inteiro, no dispositivo inteiro, ele vai ver tudo o que acontece na tua tela e vai clonar as tuas informações a partir dessa bisoiada que ele vai dar aí, que nem a namorada, né, do vídeo, tá? Screenlogger. E aí a gente fecha a questão de ameaças digitais e vai falar de proteção, né? Aí coloquei o Gil como anjo protegido, né? Vamos ver aí um videozinho. No cumplir, soldado. Fue todo. Nos vamos a casa. Deberías estar orgulloso de lo que has hecho. Ah, que horror, gente. Mas um antivírus... Aí um antivírus gratuito vai poder ser um antivírus desatualizado, né? Fingindo que está controlando, mas não está controlando nada. Então vamos lá. O que é o antivírus? O antivírus, ele é projetado para identificar e para eliminar vários tipos de malwares, tá? Vários tipos de vírus, de malwares. O que acontece? Essa definição de antivírus, ela pressupõe o quê? Primeiro, que o antivírus precisa fazer varreduras, né? Então ele vai examinar conteúdo do arquivo. O arquivo que está lá no computador, ele vai analisar o conteúdo e ele vai dizer, esse arquivo está infectado. Então ele vai permitir que o computador vai permitir, o dispositivo vai permitir que os arquivos sejam varridos, né? Sejam analisados. Para que o antivírus funcione adequadamente, para que o antivírus ele se coloque dentro da máquina funcionando adequadamente, é importante que ele tenha o que ele possa usar as vacinas, tá? O que são as vacinas? São essas atualizações de segurança do próprio antivírus para que ele funcione bem, para que ele deixe o computador vacinado a algum outro vírus, né? Então ele vai recebendo atualizações e vai já sabendo que aquele vírus é novo, vai chegar no computador, ele já está vacinado. Uma outra questão de antivírus é que ele vai colocar um arquivo na quarentena. Então assim, chega um arquivo ali para infectado, né, naquela máquina que tem antivírus. Primeira coisa que ele vai ver, ele vai varrer aquele arquivo para ver se ele está ok. Se tiver ok, beleza. Se ele não tiver ok, ele vai primeiro consultar aí para ver se ele tem uma vacina contra esse vírus.
Se ele tiver, ok, já era, né? Ele vai ali detectar e ele vai te avisar e ele não vai te permitir abrir o arquivo. Agora, se ele perceber um vírus e ele não tiver vacina, ele vai pôr o arquivo em quarentena. Então ele vai impedir que aquele arquivo seja aberto por um período de tempo até que ele encontre uma vacina para o vírus que aquele arquivo está trazendo, tá? Então, há 3 conceitos que a gente precisa ter em mente aí: a questão da varredura, a questão da quarentena e a questão das vacinas. Vamos avançar. Um outro tipo é o firewall, né? O que o firewall faz? Aí que nem o cara crachá, né, da Zorra Total. É mais ou menos isso, tá? O firewall, ele é como se fosse um porteiro, ele fica na porta ali, olhando o que acontece na entrada do teu dispositivo, tá? Então ele filtra questões externas e internas, ele fica na porta, dizendo, ó, isso aqui pode ser um documento com vírus, isso aqui é um documento que pode ter algum problema. E aí é uma opção tua de permitir que aquele arquivo passe ou não passe, tá? Ele é como se fosse um segurança na porta, te perguntando, ó, isso aqui tá ok? Isso aqui não tá ok, tu quer que isso aqui entre no computador mesmo? Ó, esse arquivo tá suspeito, tem certeza que tu quer entrar nesse arquivo? Então, ele vai detectando as ameaças e te avisando a partir daquilo que ele encontra, né? Ele é diferente do antivírus porque ele não vai tomar nenhuma atitude, por exemplo, de pôr em quarentena, ele não vai tomar nenhuma atitude de impedir o acesso, tá? Ele não vai ter essa possibilidade, mas ele vai te perguntar o que tu quer fazer com aquele arquivo ou se tu quer tomar por tua conta e risco o uso daquele arquivo, né? Avançando, a gente tem outros 3, né? O primeiro deles é o anti-spam. O anti-spam basicamente é uma ferramenta dos aplicativos de e-mail que vão permitir que o spam chegue e automaticamente seja excluído ou enviado para a caixa de spam. Então ele vai criar uma pasta chamada spam e tudo que é aquilo que ele achar que é uma mensagem enviada em massa, que não é personalizada, que não é para ti, ele põe nessa pastinha. Ou ele já pode deletar, tu pode configurar também o teu anti-spam. Os e-mails já vêm com isso, né? A maior parte deles já vem com isso, né, com anti-spam. O Outlook, então, aplicativos de área de trabalho, aplicativos do computador, do dispositivo, podem também ter esses mecanismos, né. Tem outras 2 questões que aparecem no contexto aí, de proteção, que são a central de ações do Windows 10, então, no Windows 10. A central de ações é basicamente aquele canto ali da área de trabalho, onde aparece tudo que está acontecendo no teu computador. Então ela é uma seção de segurança, porque tu consegue ver tudo que está acontecendo no teu computador, ela vai te dizendo, né? Mas é uma seção, é uma questão de segurança muito passiva, né? Só para ti ali conferir e tomar alguma decisão tu mesmo. Para quem é bem concurseiro, tecla de atalho aí da central de ações é o Windows A. Quem estiver acessando aí pelo computador, dá o Windows A para ver ela abrir aí no computador e já também memorizar o atalho. Depois a gente tem o Windows Update, que a lógica dele é o quê? Tá sempre atualizando o computador de forma automática, né, para identificar, instalar correções, tudo que for necessário ele vai corrigindo para tirar as vulnerabilidades, melhor, para proteger o computador de alguma vulnerabilidade que possa aparecer contra ele, tá? Avançando, a gente tem o backup, gente. E aqui a gente precisa tomar bastante cuidado porque as bancas adoram cobrar backup, tá? Então a gente tem 4 tipos de backup. Em suma, só pra gente iniciar, o backup é uma cópia de segurança do arquivo ou dos arquivos, tá? Então ter uma cópia de segurança do arquivo é um backup, você está guardando um backup. O backup normal, ele também é chamado de global, completo, é o tipo que copia os arquivos e marca os arquivos, tá? Então, por exemplo, tu vai ter lá o arquivo aula do professor zepica.mp4 e aula do professor zepica.cópia.mp4. Tu tem ali o arquivo como ele está identificado, né? Ele está ali, tu consegue ver qual é o backup, qual é o arquivo original. Uma cópia de segurança que já é automaticamente criada, tá? Ou a pasta vai ser criada em algum outro lugar e tá ali marcada que é uma cópia. O que é o backup de cópia? Ele é o backup normal, igual ao normal, mas ele não vai identificar os arquivos copiados, tá? Então ele copia esse arquivo, ele manda esse arquivo ou para dentro da própria pasta ou outra pasta, mas ele não marca, tu não consegue ver esse arquivo lá dentro daquela pasta, ou tu não vai conseguir acessar esse arquivo a menos que tu precise. Se tu precisar, daí tu consegue ir lá e buscar esse arquivo.
Backup incremental. O backup incremental ele vai fazendo backups parciais a partir dos últimos backups. Então, tem um backup lá normal que tu fez em algum momento, ou um backup de cópia que tu faz em algum momento, e ele vai fazendo outros backups, tá? A partir dos novos arquivos que tu vai criando dentro dessa pasta. Então ele vai economizar um pouco de espaço, porque ele não vai ficar criando toda a pasta, todos os arquivos o tempo todo de novo. Ele só vai criar os arquivos novos, né? E tem o backup diferencial. Qual é a lógica do diferencial? Com o incremental, ele cria o arquivo, tá? Que no backup incremental vai identificar o arquivo que foi criado, mas no diferencial ele vai fazer backup dos arquivos de forma incremental, a partir do normal de cópia, mas ele não vai identificar os arquivos lá dentro da pasta. Então só vai conseguir acessar se for realmente necessário, né? Eles não ficam visíveis para o usuário, tá? Falamos dos backups e a gente pode falar de criptografia, tá? Daí a gente já está fechando a nossa aula com o Gil aí todo feliz, vigoroso, terminando o último assunto. Criptografia basicamente é uma forma de tornar aquele dado, é uma forma de que aquele dado que tu está acessando, que tu está vendo, ele não vai ser legível para qualquer pessoa, ele vai ser legível para quem tenha acesso, tá? E existem duas formas, duas questões na realidade de trabalhar a questão da criptografia. A primeira delas é o certificado digital e a segunda é a assinatura digital. O que é o certificado digital? O certificado é o documento que tem a chave pública de alguém, do CPF da pessoa, do CNPJ da empresa, do CIAP, enfim, né? Desse registro. Então ele vai ter ali o dado da pessoa que está assinando, ele vai permitir que a pessoa use aquele dado e é ele que garante que aquele dado está correto, está certo, está usável, né? Está dentro do período e é daquela pessoa. O que é a assinatura digital? A assinatura digital é assim, tu tens um certificado digital, seja ele qual for, e tu vais usar a assinatura digital como se estivesse assinando a caneta, só que tu vais ali digitar o teu login, tua senha, através do certificado, ele vai validar que é tu e ele vai colocar uma assinatura dentro do documento, seja ele qual for, tá? Então, a assinatura digital, ela faz uso do certificado digital. Quem valida a informação, quem tem a informação de que aquilo está correto ou não, é o certificado digital. Por exemplo, se tu usar uma instituição educacional, ela vai ter o ICP-EDU, que é onde tem lá o certificado digital ICP-EDU, tu assina por um ano. Daqui a pouco tu vai ter que verificar, fazer um novo certificado digital para ti, então uma nova chave de certificado digital para ti, que é esse ICP-EDU vai validar a tua assinatura. E a assinatura digital, a tua assinatura ali com teus dados digitais, não a caneta, mas digitais. Só é válido esse arquivo de forma digital, é importante dizer. A partir do momento em que ele é impresso, ele perde valor, tá bom? Porque daí o arquivo não pode ser verificado quanto à sua assinatura e aí ele perde seu valor. Gente, sobre o que nós falamos aqui, final da aula, né, final da trajetória do Gil do Vigor, a gente falou sobre a introdução, né, à segurança, falamos dos princípios básicos de segurança da informação, falamos das ameaças, das proteções e da criptografia. Dito isso, obrigado Brasil! Tá aí meus dados para quem quiser acessar, quem quiser pegar pelo QR Code também, entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, me lançar algum comentário, vai ser um prazer, tá bom? Obrigado, gente, valeu e até a próxima!